Olá, meus queridos alunos e todos vocês que estão sempre comigo acompanhando as videoaulas. É sempre um prazer encontrar com vocês aqui mais uma vez, né? Hoje nós vamos tratar da crise dos refugiados no Brasil e no mundo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar da crise dos refugiados no mundo e depois no segundo vídeo nós vamos tratar dos refugiados especificamente no Brasil, né? Nós temos aí a imagem que é a página inicial do nosso vídeo, que é uma imagem que para mim me choca muito. É a cena do menino Aylan Kurd, né, que em 2005 foi encontrado numa das praias na Turquia com o rostinho afundado na areia, né? Ele é mais uma das centenas de milhares de crianças, né, que infelizmente morreram e ainda morrem afogadas na tentativa de fugir, né, da Síria, buscando refúgio junto a algum país, né, europeu, sobretudo nesse período era a Grécia, né, uma das ilhas gregas. E o Aylan se tornou assim, uma marca, né, da dor, da violência, do que se transformou, né, a crise dos refugiados no mundo. Hoje nós temos até um filme que já está quase no término da sua elaboração, e que nós vamos ter atores como Steve Seagal, né, que é famoso nos Estados Unidos. Ele está sendo filmado na Turquia pelo CBC e o filme vai se chamar Aylan Baby, o Mar da Morte, né? No entanto, a família do Aylan Kurd, a mãe ainda é viva, o pai está lá no Iraque, a mãe é viva e a tia se posicionaram contra, né? Disseram da dor delas ainda em relação a esse trágico episódio, que é uma dor que qualquer pessoa sensível, né? Qualquer pessoa sensível à causa, sobretudo por ser criança. Ele tinha 2 anos, não falava ainda, segundo a mãe dele, né? A mãe dele se chama Tima e exatamente em razão da dor, né, dessa criança e da família, eles não foram sequer consultados a respeito do filme, né? Mas a dor do Aylan, da sua família e de tantas outras crianças que morrem nessas travessias, né, gente, faz com que a gente, pelo menos, abra o nosso coração para uma temática extremamente gritante, né, humana, e que a gente vê tanto preconceito, tamanha intolerância, e isso me causa assim uma profunda indignação, porque é preciso que a gente entenda e estude essa realidade dos refugiados no Brasil e no mundo com um olhar, né, de amor, com um olhar para entender, né, a dor dessas pessoas que são obrigadas a sair dos seus países de local, né, de seus países de vida, de nascimento, de história, deixando toda uma história para a vida, né, uma história para trás, buscando simplesmente a sobrevivência, né? Eles são refugiados exatamente porque saem fugidos da guerra, da dor, da fome, da violência, da intolerância, da perseguição. É por isso que são refugiados e é preciso que sejam encarados e estudados como tal, né? A intolerância tem que ficar do lado de lá da fronteira da ignorância, dessa intolerância, porque quando se trata da política de refugiados, é preciso que a gente veja esse tema com o coração nas mãos, né? Então é mais um apelo propriamente do que uma tentativa de conscientizar ou de ensinar, né? Não se ensina amor, não se ensina humanidade a ninguém, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve, isso é uma coisa que a gente desperta. E aquelas pessoas que se dizem de fato humana, cristã, seja ela do credo em que professarem, mas que tem o sentido da humanidade, é preciso olhar para a temática dos refugiados com o coração nas mãos e tem que doer diante da cena do jovem Aylan de 2 anos encontrado numa praia na Turquia com o rostinho afundado na areia depois de ter caído de um barco que tinha lá 500 pessoas saindo da violência da guerra na Síria, né? Então, quem são esses refugiados, né, gente? Aqui nós temos outras personalidades, né? Multidões que saem da Síria em 2015 buscando algum país da Europa, né? A Áustria, a Grécia. Refugiado, então, é aquele que deixa seu país de origem
por questões de opiniões políticas, né, por causa de suas opiniões políticas, por conta de uma perseguição religiosa, por pertencer a um grupo social perseguido, né? O refugiado é diferente do imigrante, né? O imigrante, ele sai por outras razões especificamente, né? Ele geralmente abandona o seu país natal por motivos mais econômicos, desastres naturais, né? Por isso que a gente diz que nem todo refugiado é imigrante, né? Mas nem todo imigrante é refugiado. Então, os refugiados são aqueles que precisam ser acolhidos como refugiados. Nós temos aí a ONU, né, com uma legislação específica para amparar os refugiados. E quando se trata de refugiados, a gente não tem que fechar portas, né? Quando se trata de refugiados, não tem que falar, não, meu país não quer receber, não somos obrigados a receber. Refugiados, né, nós somos obrigados a recebê-los, exatamente porque fogem da morte, né, procuram vida, procuram matar a sua fome, né, estão sendo destroçados em razão de algum episódio, né, violento, ideológico, religioso, perseguições, ou mesmo simplesmente a guerra, né? Os imigrantes, eles vêm por motivo econômico, por uma catástrofe ambiental, vêm para buscar uma nova vida, vêm para tentar melhorar a sua condição de vida, ou para sobreviver diante da fome e da miséria que assola o seu país de origem, né? Mas o refugiado não. O refugiado vem perseguido, ele já vem numa condição de hipossuficiência, né? E é por isso que a ONU pede, através de legislações internacionais, que todos os países recebam os refugiados e dê a eles o suporte necessário, né, para que possam, né, se estabelecer e possam sobreviver, porque já vem buscando vida, né? E toda pessoa que luta pela vida, a gente tem que estar do lado delas, né? Independentemente de qualquer que sejam os argumentos. Então, os refugiados pelo mundo vêm aumentando ao longo do tempo. Segundo o Alto Comissariado, né, dos Refugiados da ONU, da Acnur, que é a Agência Nacional da ONU que cuida, né, dos refugiados, em 1950, 2 milhões de pessoas, né, se deslocaram pelo mundo. Já em 2015, foram 53 milhões de pessoas. Atualmente, né, de acordo com o mesmo organismo, 65,5, né, 65,6 milhões de pessoas são consideradas refugiadas, né, o que possui um impacto em todo o planeta, né? A origem dos refugiados, né, eles vêm sobretudo de regiões que estão em guerra, como é o caso da Síria, do Sudão, né, do Afeganistão, situação de pobreza extrema, né? Contudo, podem pertencer a um grupo populacional que seja perseguido especificamente, né, como é o caso dos curdos. O infográfico que a gente tem no próximo slide, vamos assinalar então os conflitos que provocaram o deslocamento dessas pessoas entre 2013 e 2018. Tá? Então, a tragédia do pequeno Aylan, que é um menininho com o rostinho encontrado na areia, na praia na Turquia, está longe de ser a única, né, gente? Apenas entre 11 e 15 de setembro, né, de 2015, nós vamos ter 23 crianças que morreram nas mesmas condições que a criança, que o Aylan, né? E afogadas em travessias marítimas, para o velho continente, enquanto suas famílias tentaram escapar então de conflitos e da miséria. A diferença entre elas, né, e o menino sírio, o Aylan, é que as últimas não têm rosto, não foram fotografadas, né, pois delas nem sequer a gente possui uma foto para mostrar, né, que outras 23 crianças, além do jovem Aylan, da criança, né, de 2 anos, morreram nas mesmas condições que ele, né? O que é lamentável, né, gente? Profundamente lamentável. Pouco se sabe, então, a respeito dos 2.373 imigrantes que morreram aí nos últimos primeiros meses, né, do ano de 2015, na tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa, quanto mais 100 mil que tentaram esse mesmo trajeto, né? Em 2014, a morte já havia rondado 220 mil imigrantes, que cruzaram então o oceano em destino à Grécia, à França, à Alemanha, à Itália, segundo o Alto Comissariado, né, das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. Quando algum desses viajantes, né, por obra do destino, obtém sucesso de aportar nesse país, né, para onde estão buscando,
em solo europeu, muitos ainda se propõem uma nova jornada, que é exatamente por seguir essa terra, né, para tentar entrar na Grã-Bretanha pelo Eurotúnel. Então, seja para onde eles forem, gente, o objetivo dessas pessoas, desses desterrados, né, é repetir o que outras 60 mil pessoas conseguiram em 2013, ou seja, uma vida melhor, ou pelo menos sobreviverem, né? O risco da viagem, né, terminar mal é enorme, né, gente? A grande maioria das vezes ela termina de modo muito mal. A travessia em embarcações precárias, né, superlotadas, inseguras, sem bote reserva, sem boias, né, sem nada que possa dar suporte se esse barco tombar no oceano, né, no mar Mediterrâneo. Então soma-se a essa a indiferença, principalmente da União Europeia, se até recentemente as autoridades, né, empreendiam missões para evitar mortes no Mediterrâneo. Nos últimos meses as tragédias aumentaram, né, em razão de uma ação deliberada de omissão, de não mais socorrer, né? Ainda assim, a travessia é lucrativa para traficantes de seres humanos, né, que exploram esses coitadinhos que já estão ali numa condição extremamente precária. Estima-se, então, que eles cobram entre 10 mil reais para transportar, né, uma pessoa no norte da África e Europa, que apenas uma embarcação renda, então, milhões de dólares, né, para uma só pessoa. Para quem negocia, pouco importa, né, como vai terminar a travessia, já que em razão do desespero de quem está pagando e se arriscando nessa travessia, né, gente? É porque eles querem uma busca melhor, porque eles querem sobreviver, porque eles querem um lugar para viver com a sua família. Vale o perigo de morrer, né? Pois a vida final já não vale quase nada para a grande maioria dessas pessoas que fazem essa tentativa arriscada. Então, em 1951, uma convenção então das Nações Unidas, né, sobre o tema dos refugiados, determinou então que os refugiados não poderiam ser devolvidos ao seu lugar de origem. Para garantir esse direito, então, os estados, né, que recebessem os refugiados deveriam assegurar a possibilidade deles solicitar o direito de asilo, de ficar ali, né, de matar a sua fome. Deve providenciar, então, comida, assistência médica, escola para as crianças. No entanto, essa mesma convenção, né, esqueceu ou omitiu, né, de determinar algum tipo de punição para aqueles que não cumprissem com essa obrigação. Então não adiantou, né? A boa vontade de pedir que cuidasse, mas não tiveram a perspicácia de colocar uma punição para aqueles que não fizessem, né? Isso então acarretou diversos crimes aí ligados à humanidade em razão dos refugiados. Então a realidade, gente, é bem diferente, né? Os refugiados muitas vezes são confinados em galpões, em centros de detenção, são confinados em barracos de lona, né, se assemelham, na grande maioria das vezes, a prisões agrícolas. Alguns têm a sorte de serem atendidos por ONGs, por paróquias, por igrejas, né, por ordens religiosas, né, que tentam integrá-los a um novo país. Então nós temos aqui um mapa, olha, que mostra para nós os 15 conflitos que mais causaram deslocamentos nos últimos 5 anos no mundo, né? Então nós temos aqui, olha, a Ucrânia, 1076, Síria, né, que é de onde mais nós estamos tratando nessa aula hoje, ó, 11.600, né, 4.104 no Iraque, 4 no Quirguistão, 1832 no Paquistão, 937 no Mianmar, na República do Centro-Africana, 1491, no Iêmen, 1425, 371 na Líbia, 427 em Mali, 122 na Costa do Marfim, 1379 na Nigéria, República, né, Democrática do Congo, 1491, número também muito alto, né, 335 em Burundi. Então, em geral, gente, olha, percebemos então que a guerra da Síria, né, é a que é responsável pelo maior número de deslocamento de pessoas, né, nesse contingente populacional. No entanto, olha, a África subsaariana também, né, olha, vai impor aqui, né, olha, né, o conjunto aqui na África, né, inspiram então cuidado, especialmente o Sudão do Sul, considerada a mais nova nação do mundo, né, o país enfrenta uma guerra civil
Aqui mesmo em Uberaba eu tenho aí um amigo, né, que veio dessa região da África subsaariana, da Guerra do Congo, que deixa milhares de pessoas sem lar, né, separam famílias, né, gente, e a gente percebe então um verdadeiro massacre, né. Então, ao contrário do que muitas vezes pensa, a maior parte desses refugiados, gente, realiza deslocamentos dentro do seu próprio país ou para nações vizinhas. Apesar dos países desenvolvidos serem assim, o grande chamariz para onde eles querem ir, né, buscando uma vida melhor, para quem quer mudar de vida, né, a maioria acaba permanecendo nos países próximos ao seu continente. Então, segundo a Acnur, os países que mais acolheram refugiados são, olha, em primeiro lugar, nós vamos ter aqui a Turquia, lá onde o jovem Ian, né, foi encontrado morto com a carinha na areia, né? 3,5 milhões de pessoas. Depois a Uganda, 1.400 milhões, né? 1,4 milhões. A Líbia, 1 milhão de pessoas. O Irã, 979 mil pessoas. A União Europeia, então, vem mostrando cada vez menos generosa, né, com essa, na hora de acolher os refugiados. Em 2017, foram concedidos 538 mil solicitações de asilo, 25% menos, né, se comparado com o ano de 2016. Os países que mais acolheram foi a Alemanha. Até a Angela Merkel também sofreu lá uma pressão dos partidos conservadores que tendem, né, para o fascismo, para o nazismo, né. Os partidos conservadores também cresceram na Europa, né. O Brexit é um exemplo disso, né, de não aceitar no Reino Unido imigrantes, não aceitar que o sistema de saúde do Reino Unido tenha que cuidar de pessoas que são de outros países, que tenham que receber pessoas que vêm trabalhar ali. Então, o Brexit já é um exemplo dessa intolerância, né, de certo preconceito ou conservadorismo, né, que a Europa começou a virar. A Angela Merkel estava generosa, cuidando dessas pessoas e tal, mas depois sofreu ali um embate nas eleições municipais e acabou dando também um passo atrás por conta do crescimento nas eleições municipais em 2017 de pessoas de partidos, né, conservadores, né, fascistas, e aí ela deu um passo atrás exatamente com medo de que esse movimento crescesse ainda mais na Alemanha, né? Então, Alemanha, França, Suécia e Itália foram aqueles que mais acolheram os refugiados, né? No entanto, devido às mudanças do governo italiano, que também elegeu partidos conservadores, né, o país tem também rejeitado um número cada vez maior de solicitações de asilo. O bloco europeu propôs então que os países dividissem os refugiados, né, entre si, de acordo com a população e a capacidade de cada um. E aí a sugestão foi duramente criticada pela Polônia e pela República Tcheca, porque disseram que não iam aceitar mais do que 15 refugiados por habitante, né? A mais do que 15 refugiados por milhão de habitantes, né? Então reduziram bastante em razão desse conservadorismo, né? Então aqui nós temos um outro mapa que mostra o espaço Schengen, né? A área de livre trânsito, né, dos refugiados. Então nós vamos ver aqui. Olha, quando a gente vê o oeste da África para as Ilhas Canárias, né? Então nós vamos ver quem saiu, olha, 275, né? Que caminharam para lá, então vão dessas regiões, olha, Polônia, Albânia, vão também aqui para a região de Áustria, né? Muitos que vêm aqui, entram na África, na Itália, olha, 170.760, né? Mediterrâneo Central para a Itália. Desses 104 mil foram acolhidos, viu que a Itália ainda acolheu um bom número, né? Entre janeiro e junho de 2015. Então, se a gente vê aí um mapa, né, de pessoas, vê o trânsito, né? São milhares, centenas de milhares de pessoas, né, gente? Olha aqui, entrando, né, vindo aqui da região aqui da 7, olha, nós vamos ter de França, né, Bélgica, Holanda para a Grã-Bretanha, né? Então, nós vamos ter essas pessoas que vieram daqui, vieram para o Reino Unido, né, exatamente buscando uma melhor condição de vida. Então, esse mapa demonstra para nós o retrato do que foi entre 2013 e 2018, né?
as ondas imigratórias. Então, a Europa passou a cobrar altas taxas, né, gente, para obtenção de visto, começou a criar muitos obstáculos também, né, burocráticos, quase ninguém passou a ser aceito mais em solo europeu, né? Tornou-se quase impossível, então, ser admitido legalmente nesses países. A Europa, a partir desses exemplos, ela mergulha numa grande contradição, né, gente? Por quê? Porque durante muito tempo a Europa vem explorando a mão de obra, sobretudo de trabalhadores africanos, de pessoas vindas da África, né? E explorando colônias da Ásia, da África, do Oriente Médio, da América Latina. Os países ricos, né, do hemisfério norte não podem mais fechar os olhos, porque agora aqueles países que eles lucraram, né, explorando, tirando a mão de obra, gerando desigualdade lá, né, agora estão passando por problemas civis, sociais, guerras, fome, miséria, seca, uma série de problemas. E agora a Europa, que a vida toda explorou esses países, não quer se responsabilizar, né? Quer fechar os olhos diante de uma responsabilidade que é nítida que eles também têm, né? Então, as guerras, a pobreza, a exploração econômica, as ditaduras, as repressões políticas e religiosas que contribuíram, né, para construir e manter as periferias do planeta. Agora, a Europa, que se fartou de beneficiar disso, né, agora ela quer fechar os olhos, agora ela não quer se responsabilizar, né? Então, pois é fugindo dessas situações, né, de cultura de morte que milhares de homens, mulheres, crianças, né, de famílias inteiras abandonam seus lares, a sua terra natal, em busca de uma vida melhor em outro país, né? A causa da imigração, então, como se vê, pode ter mudado, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial para cá, mas a necessidade continua a mesma. E qual é a necessidade, gente? Sobreviver. Estão buscando vida, estão buscando matar a fome, estão buscando não morrer por uma bomba, né? Não morrer pega por uma religião ultraconservadora, né? Eu tenho um amigo, né, que está aqui na região, aqui em Uberaba, que fala de como o grupo terrorista, o Boko Haram, lá na região do Sudão, da África, perseguem e matam as mulheres, né? Em razão da religião muçulmana. Então, quer dizer, há uma série de atrocidades e o mundo parece que quer fechar os olhos, como se não tivesse nada de errado, né? A França ganhou praticamente a última Copa com um time que não era de francês, eram todos, a grande maioria, de colônias africanas, né, gente? Agora, e depois não quer receber, e depois não quer cuidar dos refugiados. Então, é preciso que a gente tenha bom senso diante desse tema, porque ninguém está fugindo da sua própria casa, da sua terra natal, porque quer, porque não tem nada para fazer, nós vamos fugir daqui. Não, porque estão morrendo, é porque querem sobreviver, é porque estão fugindo de guerra, de bomba, de perseguição, né, de perseguição religiosa, fugindo do Estado Islâmico, fugindo de regiões, né, de religião muçulmana, como grupos terroristas como o Boko Haram lá no norte da África, na África subsaariana. Então, quer dizer, há grave problema e não dá para a gente fechar os olhos que não tem esse problema, né? Então é preciso que a gente observe essas questões. Então, tempos após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, entre a década aí de 1970 e 1980, houve uma grande segmentação da origem desses imigrantes, né, que se dirigiam para a Europa. Eles passaram a vir de ex-colônias, sobretudo do continente africano. Além disso, moradores do leste europeu foram provocados a deixar suas origens e seguir para países desenvolvidos, né? Brasileiros, né, também nessas décadas rumaram para a Europa, mas a partir dos anos de 1980 e 90 sobreviveram às crises econômicas e aceleraram o desemprego, né? Com isso, houve então uma aversão aos imigrantes pela preocupação com a perda, né, de identidade cultural, bem como pela competitividade em vagas, né, no mercado de trabalho entre os nativos e os imigrantes, o preconceito deles usarem o sistema de saúde, ocuparem uma vaga de emprego ou mesmo na escola e tal. Quem vinha, né, de fora se submetia a salários menores e condições precárias de trabalho. Outro elemento a ser considerado nesse período aí, né, foi a entrada maciça dos muçulmanos, que é um problema que nós vamos ter aqui também no Brasil, relacionado com salário, trabalho semi-escravo, né, que é um problema que nós vamos tratar aqui também no Brasil. O problema é que hoje, né, a Europa, como consequência de sua política neoliberal, enfrenta uma séria crise econômica e se vê obrigada a tomar essas medidas apertadas de contenção de investimentos, né? Muitos países apresentam um mercado de trabalho saturado
e acusam os imigrantes por isso, sobretudo os mais conservadores, né? Eles se esquecem de que não se prosperaram, né, à custa deles, como ontem, né, permitiram a entrada de trabalhadores para exercer essas tarefas rejeitadas por seus cidadãos. Durante temas como o positivismo, a gente vê como que mesmo nos Estados Unidos e na Europa, não, tem que ter o imigrante para fazer o subemprego, para lavar latrina, para cuidar de caixa de gordura, para cozinhar e tal, porque nós não vamos fazer esse serviço. Então tem que ter o imigrante para fazer o serviço que a gente não quer fazer. Agora já tem a versão, né? Por quê? Porque as coisas ficaram difíceis também para a Europa e nos Estados Unidos, né? A partir aí de 2018, sobretudo, entre 2013 e 2018, que é quando o problema dos refugiados, né, se tornaram ainda maiores no mundo. Então, como estão a receber os refugiados? Olha, rejeitando, né, a xenofobia e conscientizando-se de que sua situação, em que pesa as dificuldades, é confortavelmente melhor do que a de outros países da África, da Ásia e do Oriente, né? Então, entender que essas questões precisam ser discutidas, né, precisam ser cuidadas, porque é uma questão humanitária, né? A Grécia mesmo, né, que este ano de 2017 não honrou, né, e uma parcela de seu empréstimo tomado junto ao FMI, recebeu 160 mil imigrantes. Rever atitudes, porém, não é fácil, né? Aqui nós temos uma fala em negrito do Durval Magalhães Fernandes, que é um demógrafo, né, estudioso importante desse tema. O traço xenófobo e característico do ser humano nas sociedades capitalistas, em momentos de crise, ele surge como uma espada a ser levantada para esconder os verdadeiros culpados pela crise ou problemas sociais, né? Então ficam sempre desculpando, né, nos mais simples, nos mais pobres, nos que são hipossuficientes, para esconder os verdadeiros problemas da política neoliberal, da ganância e da tacanha daqueles que querem ganhar muito, né? Aqui mesmo no Brasil, né, gente? O dado que surgiu aí a semana passada, cerca de 40 pessoas aqui no Brasil, né? 40 grupos, 40 famílias, arrecadaram aí 170 milhões, né, de reais, aí acumularam 170 milhões a mais nas suas contas exatamente durante a pandemia. Então tem sempre aquele que explora, tem sempre aquele que usa desses momentos, né, para aproveitar deles para angariar algum tipo de vantagem, né? E aqui nós temos, já chegando ao final da nossa aula, né, eu estou preocupado com o tempo. Então de onde eles vêm? Olha, aqui nós temos, acompanha meu cursor, ó, Síria, Iraque, Líbia e Eritreia e Afeganistão são alguns dos países, né, que fornecem grandes contingentes de refugiados para o mundo. E vamos entender um pouquinho então as razões. Olha lá, de países de origem, gente, aqui. Você vai pegar aqui do norte da África, olha, vão em direção, né, esses países de destino. Olha, eles saem daqui, né? Líbia, sai do Afeganistão, sai da Síria, sai da Eritreia e sai do Iraque. E estão indo para onde? Olha, vão aqui para a região da Europa, né? Europa, Austrália, aqui na região dos tigres asiáticos, alguns países europeus, né? A Grã-Bretanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, América como um todo, né? Normalmente os países que eles mais têm procurado nesses últimos tempos, né? Então vamos ver, a Síria, o grande motivo é a guerra civil, iniciada então em 2011, entre o governo do presidente Bashar al-Assad e o Exército Livre Sírio, frente ao Nusra, né, do Estado Islâmico, gerou a maior população de refugiados do mundo, 3,8 milhões de pessoas. Pelo menos 44 mil rumaram à Europa. O conflito já matou mais de 240 mil pessoas, dentre quais, né, 12 mil crianças, assim como Joy Vailan, né? A Organização das Nações Unidas aponta que 7 milhões dos 21,9 milhões de habitantes do país abandonaram suas casas e 60% da população vive em extrema pobreza. Tá vendo a condição, gente? Do Afeganistão, qual que é o grande motivo de sair do Afeganistão? O fundamentalismo islâmico, né? Os afegãos se espalham por mais de 80 países. A diáspora começou após o ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, né, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001.
O país então foi invadido por tropas norte-americanas, a caça aí do Osama Bin Laden, que assumiu a autoria dos atentados. Antes de 11 de setembro, o Afeganistão estava sob o domínio do Talibã, movimento fundamentalista islâmico. Os conflitos então entre o exército norte-americano e o Talibã resultaram em cerca de 150 mil mortos, morreram 1.592 civis apenas no primeiro semestre de 2015. Então a gente vê que os inocentes é quem pagaram, né? Aqueles que não tinham nada a ver com o conflito é quem pagou a conta com a própria vida, né? Em razão dos Estados Unidos ter invadido depois o Afeganistão. O Iraque, as armas de destruição, né? Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e destruíram aí o presidente, destituíram Saddam Hussein sob o argumento de que ele possuía armas químicas, armas de destruição em massa. O país passou então a ser controlado pelos xiitas e os sunitas protestaram, né? Com a retirada das tropas americanas do Iraque em 2011, o Estado Islâmico então avançou sobre o norte do país e com isso em 2014 o Iraque registrou cerca de 10 mil mortes e milhares de pessoas buscaram refúgio na Europa, a começar pela Turquia, lá onde o jovem Aylan foi encontrado com a carinha na areia, né? Que abriga cerca aí de 200 mil iraquianos. Né? E por fim, ali o conflito na Líbia, né? Governos paralelos. Em 2011, o movimento Primavera Árabe derrubou então o ditador Muammar Gaddafi, que estava no poder há 42 anos. Hoje o país vive uma crise política com dois parlamentos e dois governos. O novo governo, reconhecido pela comunidade internacional, fixou a sede em Tobruk, leste do país, e o Estado Islâmico então tomou aí parte de Trípoli, né? Os refugiados dos conflitos atravessam então o mar Mediterrâneo rumo à Itália, sobretudo. E a Eritreia, fome e escravidão, né? Muita pobreza. A maioria então dos imigrantes que atravessam o mar Mediterrâneo rumo à Itália, parte da Eritreia. O objetivo é escapar do serviço militar obrigatório, considerado que é um regime de escravidão. Outros motivos sobre a repressão política, né, a guerra civil e uma agricultura de subsistência que mal dá conta, né, de alimentar a população. Tá certo, gente? Me desculpem o vídeo um pouquinho grande, mas nós tratamos então dos refugiados na Europa e no nosso próximo vídeo nós vamos tratar do tema dos refugiados específico aqui no Brasil, tá? Eu espero que tenham gostado, que eu possa ter contribuído com o seu conhecimento. E a gente se vê aí, né? Nós nos encontramos nos próximos vídeos, tá? Tudo de bom. Um grande beijo. É sempre um prazer ter vocês comigo.